Meus amigos, os irmãos Weintraub abriram a boca, hein? Eles falaram tudo e eles realmente causaram um grande problema aí pro governo Bolsonaro. Após toda a briga, né, muito séria, muito terrível que houve entre esta facção do bolsonarismo e o bolsonarismo mainstream, essa guerra fria que começou a pipocar nessas franjas do Bolsonaro começam a dar seus primeiros filhos, né, a ter suas primeiras crias. E eu vou tratar disso agora aqui no vídeo, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque nós já estamos comentando há muito tempo que há uma cisão, uma pequena separação aí nesse nicho do bolsonarismo. 2, porque eu gravei um vídeo nessa última semana explicando como a imprensa era burra ao abordar o caso do Daniel Silveira, né? Especialmente aqueles jornalistas, né, que, eu entendo de SUS, de democracia, estou preocupado com a democracia, ai, né? Tipo aquele Bernardo Melo Franco lá. Esse cara que manja piroca nenhuma, mas agora escrever análise, vou escrever uma análise aqui, eu li Sapiens, né? E aí a gente tem que acompanhar, porque ali a gente vê a continuidade e deterioração de um processo, que é o que a gente chama de direita brasileira, que fica se subdividindo, e essas subdivisões são piores até do que a original. Aí você fala, como assim? A turma do Weintraub é pior do que o bolsonarismo raiz? E esse é o lance mais interessante, né? Quem assistiu a live, eu graças a Deus não assisti a live e estou trazendo aqui informações de segunda mão pra você. Porque eu não vou gastar o meu domingo assistindo uma live dos irmãos Weintraub, velho. Isso não se faz assim, eu sugiro que você não faça. Peguei aí, vi os recortes que saíram no canal do MBL, conversei com um monte de gente e é realmente o seguinte, ninguém, ninguém ficou nada impressionado com o que foi dito ali. Tipo, o Bolsonaro se aliou com o Centrão. Não, ele meio que ameaçou minha família, e eles não tinham nada pra demonstrar essas ameaças, né? Não tinham nada que comprovasse, só as declarações deles ali, e declarações na linha do tipo, Bolsonaro não queria que ele viesse candidato ao governo. Nossa, hein? Olha só, o Weintraub é muito cerebral, essa candidatura dele é muito importante, hein? Tanto que o Bolsonaro, por que será que o Bolsonaro não queria a candidatura do Weintraub? Será porque ele é um conservador de verdade e o Bolsonaro não é? Que é uma tentativa de construção de um discurso específico para a fanbase deles, do tipo, nós somos tão fiéis aos nossos valores que nem sequer o Bolsonaro consegue lidar com isso, e ele tentou sabotar a candidatura do Abraham Weintraub, né, que tem um grande plano para São Paulo, tem um grande projeto para São Paulo, após ser um ministro da educação que não sabia escrever português, né? E aí isso vai indo, vai para cá, vai para lá, e a gente percebe o quão perdido está o campo da direita, né? O campo da direita realmente é um campo que está em dissolução total. Como eu havia comentado, a gente precisa colocar a bola no chão. O senhor Jair Bolsonaro, ele hoje é governado pelo Centrão, ele é uma marca sendo governada pelo Centrão, ele vai melhorando passo a passo, pesquisa a pesquisa, os índices dele de rejeição e suas intenções de voto para a presidência da República, tanto no primeiro quanto no segundo turno, tá? E esse é o trabalho principal dele. Como eu disse, e isso precisa ser falado aqui, quando ele deu aquele luto, aquela graça ali pro senhor Daniel Silveira, eu avisei, isso aqui não é uma tentativa de recriar uma grande guerra com o STF ou uma tentativa de golpe de Estado. Essa página tá virada. O que o Bolsonaro estaria fazendo agora é uma tentativa de recuperar o público. Tanto que a primeira reação a este passo que o Bolsonaro deu à frente é justamente o nicho ou a franja do bolsonarismo que estava se apropriando desses bolsonaristas insatisfeitos reagir. Então eles reagem, né, como resposta a uma ação de marketing político do Bolsonaro voltado para este público. Porque o Weintraub, o Daniel Silveira, aquela moça lá, a Sarah Winter, o Roberto Jefferson, são todos uma espécie de mártires, né, dessa causa. Coloco o Alan dos Santos aí também, mártires da causa bolsonarista, da causa golpista do Bolsonaro, que foram abandonados pelo Bolsonaro, que tinha um projeto mais pragmático, sendo tocado junto com o Centrão e com os milicos. E aos poucos ele se livrou dessa turma, foi colocando essa turma numa caixinha, num cantinho, porque essa turma atrapalhou ele em grande medida. E aí ele vai se livrando aqui. Esses caras precisam ter, vamos dizer assim, sustentabilidade política. A vida política deles tem que continuar. E essa vida política passa necessariamente por cindir o bolsonarismo, pegar uma pequena parcela dele, 2, 3, 4, 5%, e aí com essa pequena parcela, eles fidelizarem ela e tentarem se eleger. Então o Weintraub sairia para candidato ao governo, mas assim, com o objetivo de fazer talvez um deputado estadual aqui, um deputado federal ali. Isso, em outros estados, isso também vai acontecer, né? Eles vão pegando esse nicho bem específico, né? Fidelizam um determinado público e jogo que segue,
né? Assim eles criam um pequeno nicho para fazer a própria sobrevivência, enquanto o bolsonarismo permanece sem discurso. Mas o que esses caras estão tentando levar do Bolsonaro, que isso se torna briga bem pesada, é o discurso do Bolsonaro, tá? Porque setores do que a gente chama de olavismo, ou o setor que pensava, e é complicado falar isso, mas que pensava o bolsonarismo, esses setores, eles não estão com o Bolsonaro, porque eles não são mais contemplados dentro do governo. Não deixa de ser sintomático com que aquele panaca lá daquele chanceler, ele estava ali presente nessa live, como você vê na foto. Ele ficou lá, com a bandeirinha ali dele, né? Nossa, só olha como ele é um homem tradicional e tal. E ele estava ali presente. Ele era um enviado do Olavo, ele é um cara que foi nomeado pela ala do Olavo de Carvalho para pertencer ao governo Bolsonaro e tocar essa parte da chancelaria. E ele estava ali. Felipe G. Martins, alguém ainda ouve falar dele? Quem toca a estratégia hoje é o Ciro Nogueira. Então, assim, óbvio que assim, ali, né, todas as ameaças e as baboseiras que o Weintraub colocou ali, elas não servem de nada, né? É muito coisa, assim, eu via isso muito quando eu era aluno na USP, né? As pequenas cisões que haviam dentro do movimento de esquerda, né? Aí tinha uma ala ali que era brigada com uma outra por causa de uma interpretação dada por um professor de filosofia da USP ali, que é de uma ala do PT, o outro estava rompendo, indo pro PSOL, então eles tinham pequenas brigas, e as brigas eram motivadas por coisas absolutamente inúteis. E isso acontece quando você vai, né, embolhado dentro dessas brigas teóricas, e você fica preso ali naquelas discussões bizantinas, e você se isola da realidade, achando que aquela briga representa algo maior fora dela, quando não representa, né? O Weintraub com essas brigas com o Bolsonaro é tipo, nossa, tá, beleza, entendi. Nossa, vocês realmente, a briga foi uma briga pelo sistema, vocês estavam enfrentando o sistema, né? A gente sabe muito bem o que motiva essas pessoas e ver eles ali dando uma de, não, nunca foi pelo dinheiro, nunca foi por nada, não à toa nós fomos, né, encostados num cargo nos Estados Unidos recebendo em dólar pelo governo Bolsonaro. Enfim, eu vou nem ficar comentando, que isso chega a ser ridículo. E um lance, né? Eles falam, né? Que surpresa, que o Bolsonaro queria que o Lula fosse candidato. Isso todo mundo sabe. O Bolsonaro operou pra isso. A gente tava em 2019 denunciando o governo de vocês todos, bolsonaristas, por fazer isso. Não só por aceitar, mas por participar do processo, achando, né, com aquela mentalidade burra, que isso ia dar, vamos dizer, não, isso vai facilitar a eleição pro Bolsonaro depois. O problema do Bolsonaro é ser um candidato pintado do centro. O Bolsonaro tinha medo do Dória, né? Lá pra 2019. E esses caras, né, falam, não, nós somos a direita pura, nós não temos a ver com o Bolsonaro. Mas esses caras ficaram no governo depois disso. E aceitaram isso. Porque o problema deles nunca foi esse. O problema foi que o Bolsonaro tirou do ministério e mandou encostar num cantinho ali. Esse foi o problema. Tá? O Bolsonaro operou essas coisas e todo mundo do bolsonarismo achou isso muito legal, muito inteligente, porque a polarização era boa pro Bolsonaro. Então fica esse discursinho aí, né? Olha só o que eu estou contando. Para. Ninguém ali deu a mínima, ninguém ali falou nada. Ninguém ali rompeu com o bolsonarismo. Ninguém ali dá a mínima. Essas conversas mal, isso é conversa pra boi dormir. Mas o que nos resta pra gente observar é o Bolsonaro sem discurso, que é o que ele tem, tendo que fazer, olha, faz uma motociata aqui, cada vez menor, faz um aceno aqui pra própria base, como esse. É um Bolsonaro que, caso não vença as eleições, e nada nos diz que ele vai vencer as eleições, ele tá afadado aí sim a um ocaso, a uma perda de poder e relevância grande. Por quê? Porque não apenas estes pequenos caras vão ganhar poder, mas os atuais aliados ideológicos do Bolsonaro, né, essa massa de deputados que eles têm em diversos estados, eles vão ter que procurar o caminho da roça, cada um vai procurar um caminho, né? Porque não haverá uma justificativa ideológica que mantenha seus mandatos. Vamos supor, o Lula ganha a eleição para a presidência da República. Esses caras vão basear o mandato deles no antipetismo e eles vão tentar sobreviver via antipetismo, não via bolsonarismo. São duas coisas diferentes. Isso tem nuances. Então eles não vão ficar vivendo da rejeição do Bolsonaro, eles vão ficar vivendo o universo do antipetismo ali e vão tentar construir alguma independência, porque nenhum deles, mesmo esses aliados de primeira ordem do Bolsonaro, quer permanecer, vamos dizer assim, dependente dos humores do Bolsonaro pro resto da vida. Todo mundo sabe que eles têm uma relação abusiva e de submissão ao Bolsonaro. Da Carla Zambelli ao Bibo Nunes. Todos eles sabem disso. E o que eles veem com o Weintraub, porque o depoimento dos irmãos Weintraub é muito nessa linha, né? Eles encontram o Bolsonaro e falam, se voltar ao Brasil eu não deixo, se não fizer isso aqui eu não vá. Presumindo que isso seja verdade, e assim, o estilo de personalidade que eles escrevem ali é um estilo bem do Bolsonaro, é de um cara que, meu irmão, você nunca vai conseguir ter o mínimo de relação respeitosa com ele, é só relação abusiva, é só relação humilhante, é só relação que não tem caminho. E mais, o Bolsonaro topa ceder pro centrão, mas não topa ceder pra esses submissos, né? E eles
percebem isso. Então todo mundo vai procurar um próprio caminho, sem um horizonte ideológico unificante, que foi algo que o olavismo gerou para todos eles. Então, o que dá para prever, o que essa briga aqui serve para mostrar, não é o hoje, nem o antes. Porque o antes, honestamente, a gente vê aí, o cara tinha porra nenhuma para trazer. Isso era óbvio. É o depois. O futuro do bolsonarismo pós-eleições não me parece ser muito alvissareiro para esses caras. Isso é uma grande notícia para quem for fazer oposição ao lulismo. Eles vão ter que se reconstruir de outras maneiras. Muitos deles vão vir até sondar a gente, porque a gente faz um trabalho sólido sem ficar puxando o saco de ninguém, sem depender de ninguém. Mas a situação claramente não é boa, tá? A situação não é boa pro Brasil, não é boa porque a existência dessas figuras é ruim, e não é boa porque não existe hoje um discurso unificante para fazer frente ao petismo. E isso, para mim, pode redundar não só na vitória do Lula, mas num Brasil muito complicado nos próximos anos. Última notícia que eu tenho para dar para vocês, né? Estão se encerrando agora, esta semana, as vagas da Academia MBL. Né? O que eu posso fazer o balanço, cara. Muita gente se inscreveu, o perfil um pouquinho diferente do ano passado. Uma coisa assustadora é muita gente quebrada. Eu não sabia que as pessoas estavam, assim, tão quebradas. A crise que a gente viu atingir as pessoas mais humildes, ela chegou nas classes médias de uma maneira acachapante. E mais, ela chegou numa maneira em que os jovens sentem mais. Não há perspectiva nenhuma de emprego e renda para os mais jovens. E isso já impacta as pesquisas, a ponto dos mais jovens rejeitarem demais o governo Bolsonaro, porque a vida deles realmente está detonada. Né? Há um gap, os jovens não conseguem ter renda, o padrão de vida dos mais jovens vem se deteriorando bastante e o futuro não parece ser muito alvissareiro para quem tem menos de 30 anos de idade. Tá? Enfim, faça a sua inscrição na Academia MBL, porque quando você está quebrado, uma das poucas coisas que te resta é lutar. Tá? Ou desistir, ou pegar um avião e ir embora, como, sei lá, algumas centenas de milhares de jovens brasileiros fazem todos os anos, indo para a Austrália, indo para o Canadá, indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, tem gente que já está indo para a Ásia. Fato é, se não for esse teu destino, você tem que ficar aqui e lutar, e esse aqui é a tua fileira. Vem conosco, academia.mbl.org.br, e tem meu Instagram aqui, o Renan Santos MBL, que caso você tenha algum problema, alguma dificuldade para parcelar e tal, não vou dar nada de graça, que isso não existe, manda uma mensagem para mim que eu te ajudo a entrar. Esse foi meu recado, beijo e abraço para todos vocês. Qual é o seu propósito de vida? Para o que você vive? O que você quer deixar para a posteridade? Como você quer imortalizar o seu nome? Você quer imortalizar pelos seus atos, pelos seus feitos? Você quer deixar um legado que a sociedade se lembre dele por sua causa? Pois muito bem, se você é um desses, se é isso que te move, se é isso que te motiva, você é um de nós. Matricule-se na Academia MBL, descubra qual é o seu perfil político, você fazer o teste para saber qual é o seu perfil, descobrir a sua personalidade política e então ingressar em uma das nossas casas, Alexandria, Esparta e Atenas. Se matricula agora porque a gente está na segunda turma e os dias já estão acabando.